Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir o 10º domingo do tempo comum. Estamos no ano A, São Mateus, nosso 29º encontro. A história da salvação, a história de um Deus que não é indiferente aos seres humanos. Essa história é fundada na misericórdia divina. Essa misericórdia divina que fundamenta a esperança daqueles que creem. E essa esperança que se transforma em ação de graças. Deus que agiu e interveio na história dos seres humanos, revela-nos este conhecimento do coração divino no povo de Israel. Diante da inconstância deste povo, que muitas vezes esse povo rompeu com a aliança, pecou contra o próprio Javé Deus e pecou contra a misericórdia, não vivendo as relações humanas, a lei de Deus. E Deus demonstra também a sua misericórdia sempre a seu povo. Este povo que muitas vezes sofreu as consequências da separação de Deus. Javé Deus nunca abandonou o seu povo eleito. Abraão é o protótipo da confiança em Deus, chamado pai daqueles que creem. A Sagrada Escritura, nós vamos ver nos textos proclamados neste domingo, a Sagrada Escritura nos convida para que nunca esqueçamos de que a igreja é a comunidade de pecadores em processo de caminhada. Essa igreja que foi reunida pela misericórdia divina. Uma igreja em processo, que vai sendo construída na história, ajudada pela ação santificante do Divino Espírito Santo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 26, 27, versículo 1 e 2. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores inimigos são aqueles que vacilam e sucumbem. Este é um salmo do pré-exílio da Babilônia. O salmista proclama sua confiança em Javé Deus. A comunidade reunida para celebrar a Eucaristia é sustentada na fé em Deus, que é nossa luz e libertação. Ele é o alicerce, isto é o baluarte da vida daquele que crê. Não existe temor na confiança. A Eucaristia nos dá forças para enfrentar os desafios, os opressores e inimigos, pois não só inimigos visíveis, mas também os invisíveis. Pois estes, embora não tenham consciência, eles são derrotados e caem, porque lhes falta a confiança em Javé Deus. A primeira leitura é tirada do livro de Oséias. É uma profecia do povo de Israel, o reino do norte, que abandonou a aliança e se submeteu a deuses pagãos e às injustiças. Oséias fala em seguir a Deus, a fim de que se possa conhecê-lo. Seguir significa voltar à aliança, se converter e manter a fidelidade a Javé Deus,
na vivência da justiça. A obra da natureza é exemplo para a certeza da vinda de Javé, certo como a aurora, pois todo anoitecer traz a certeza do amanhecer, a aurora. Javé virá com certeza. Javé fala pelo profeta. Como ele tratará Efraim? Efraim é o reino do norte. Como tratará Judá? Judá, o reino do sul. A constância do amor do povo de Efraim, reino do norte, e Judá, reino do sul, é efêmero. É como a nuvem da manhã que se desfaz com a chegada do sol. Javé agiu por meio dos profetas, limpando, purificando o seu povo. Não basta conhecer a aliança, ela deve se transformar em culto coerente com a fé que se professa. Sacrifício sem conversão não leva à vivência da aliança, à fidelidade a Javé. Sacrifícios sem fidelidade à aliança não tem sentido, é vazio e ofensa a Deus. O que Javé quer do seu povo é amor e não sacrifícios. Às vezes, sacrifícios vazios. É o conhecimento de Javé mais que os holocaustos. Os holocaustos são aceitos, mas mais que os holocaustos, então aqui se pede o conhecimento de Javé. Javé, Deus, espera de seu povo uma atitude moral que possa fazer com que esse povo, ao se unir, seja sempre fiel à aliança, no amor autêntico ao próximo e a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 49:50. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O proceder retamente significa ser fiel à aliança, mantendo a fidelidade a Javé como único e verdadeiro Deus. Cabe ao fiel colocar seu coração e vida de forma coerente com aquilo que ele professa com a boca. E que, ao realizar nas celebrações junto do templo, ele possa mostrar a sua fidelidade, aliança e Javé. Deus se revela a todo homem fiel. Deus se revela àquele que é fiel à aliança e que, na verdade, a vive. A primeira estrofe é formada pelo versículo 1 e 8. Deus chama como testemunha a terra, o sol, o luminar do dia. Duas testemunhas, a terra e o sol, para aquilo que Javé falará. Deus não rejeita nem censura o sacrifício no templo. Ele os acolhe e tem sempre estes sacrifícios diante dele. A segunda estrofe é formada pelos versículos 12 e 13. Ele, como Criador, não precisa de touros nem dos sangues de carneiros, porque, como Criador e sustentador do universo, tudo lhe pertence. Ele tem poder sobre toda a criação. Então não adianta barganhar com Deus, mas vivenciar a aliança e oferecer os sacrifícios com o coração puro. A terceira estrofe é formada pelos versículos 14 e 15. É um convite ao povo de Israel para que se cumpra, o que a lei manda, quanto ao imolar o sacrifício de touros no templo e os votos
feitos a Javé. E no dia da angústia se deve recorrer a Deus. Ele, como Deus libertador, será reconhecido pelo fiel, que louvará a Javé pela sua ação e bondade. Deus se agrada dos sacrifícios de seu povo, embora, como Senhor do universo, não precise deles. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 18 a 25. Nessa leitura, Abraão vem apresentado como modelo de fé. Abraão esperou, acreditou e tornou-se modelo para a fé cristã. Pois Abraão acreditou naquele que dá vida aos mortos. Contra toda esperança, tem fé na esperança de ser pai de muitas nações. Romanos capítulo 4, versículo 18. A fé consiste em esperar onde não existe nenhuma esperança. A fé provocada por Deus se transforma numa ação vivificadora. Esta fé vivificadora que será encontrada no Evangelho. Agora, é a Igreja, segundo o argumento de Paulo, que é constituída de judeus e pagãos, que se torna descendência de Abraão, realizada pela ação divina, não pela prática da lei, mas pela justificação da fé. Abraão recebe a promessa de Deus de um filho. Aqui vale a distinção de fé. Existem distinções, e nós devemos saber em que sentido se fala da fé. Abraão acreditou na promessa de Deus. Preste atenção. Abraão acreditou na promessa de Deus. Este ato de acreditar, naquilo que Deus diz. Então, eu vou confiar naquilo que Deus diz. Chamamos na teologia, isto aqui é Santo Agostinho, de credere Deo, isto é, confiar, fiar-se em Deus. Então, diante daquilo que Javé disse, Abraão confiou e fiou-se em Deus. Acreditou na palavra de Deus. Mas também tem uma outra distinção. É o credere deum. Seria acreditar que Deus existe. Esta realidade nós encontramos na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você acredita que você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e temem. Isto é, credere deum significa acreditar que Deus existe. É um ato de confiança onde o ser é chamado a crer na existência de Deus. Não é o caso aqui da nossa leitura. A terceira forma de fé é credere in Deum. É confiar-se a Deus. Se entregar a Deus, com um compromisso pessoal. Nós vemos isso claramente em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Isto é, ele confia em Deus, Ele se entrega a Deus. E aquele que se entrega a Deus, que crê nele, não é condenado. Paulo fala aqui, para nós, em credere Deo, isto é, confiar, fiar-se de que aquilo que Deus diz é a verdade. E nós somos chamados, numa atitude cristã, a acreditar que naquilo que Deus diz, naquilo que Deus realiza, é verdade.
Abraão acreditou na promessa ao receber a promessa de um filho. Aqui podemos ver a fé cristã em Abraão. Ele foi retirado da morte, seu corpo sem vigor, e o seio de Sara, que já era amortecido, e agarrou-se na promessa. Acreditou na palavra de Javé. Credere, no caso aqui, Deo. Uma promessa contra toda a esperança. Seguro de que Deus realiza a promessa, versículo 20. No argumento de São Paulo, sua reflexão quer chegar aos fiéis de hoje, os cristãos, de que Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, contra toda a esperança, se acredita naquilo que Deus realizou por nós em Cristo. Então, é se colocar totalmente na confiança. Ele se tornou nossa justificação num Deus que no seu Filho ressuscita os mortos, na certeza de que nós acreditamos naquilo que Deus nos deixou e Deus nos falou. A fé não é conhecimento humano, em primeiro lugar, embora aquele que crê quer conhecer. A fé é uma entrega a Deus, um credere in Deum. Agora aqui nós já temos uma outra, um confiar-se, ou entregar-se, como acontece em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Então, nós estamos aqui, isto é, provocado por um apelo de Deus que nos chama a acreditar no que ele diz e fez em Jesus Cristo. Credere Deo. Abraão se tornou o protótipo do cristão que crê em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos por pura graça, para a nossa justificação. Nosso evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13, o 13º, a vocação de Mateus. Nos evangelhos de Marcos, capítulo 2, versículo 14, e Lucas, capítulo 5, versículo 27, Mateus vem chamado de Levi. Temos mais um caso aqui de vocação. No início do ministério de Jesus, ele chamou Pedro, André, Tiago e João. Agora chama Mateus, um cobrador de impostos, também chamado de... Os cobradores de impostos eram chamados de publicanos. Os judeus observantes da lei consideravam os publicanos, cobradores de impostos, como impuros. Eram desprezados e odiados pelo povo. Eram considerados impuros porque se ocupavam com dinheiro e eram chamados de impostores e usurários. Extorquiam e cobravam juros altos. Jesus chamou Mateus. Também ele é judeu, é um galileu. A atitude de Mateus diante do chamado foi imediata. Ele seguiu Jesus, se tornou discípulo. Ele não fez nenhuma objeção. Mateus então convida Jesus para almoçar com ele. Juntamente com ele, outros companheiros de profissão, que vão acompanhar Jesus no almoço, bem como mulheres que tinham má fama. Eles já haviam acostumados a viver à margem da sociedade daquele tempo, no caso aqui Cafarnaum, e se mantinham afastados. Jesus e seus discípulos estão juntos com Mateus, os cobradores de impostos, para este almoço, e também os pecadores. Jesus não se envergonha de estar junto deles. Não se preocupa que estar na companhia deles possa fazê-lo impuro em termos da lei. Os fariseus então se aproximam dos discípulos para perguntar sobre esta atitude duvidosa de Jesus.
A cena para os judeus, os fariseus, era escandalosa, repugnante. Jesus ouve a malícia da pergunta dos fariseus. Por que vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos? Jesus responde com um provérbio. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus deixa bem claro que ele, médico, foi enviado aos doentes, aos enfermos. Ele veio para buscá-los, acolhê-los e curá-los. Esta é a razão da presença dele no mundo e a sua missão do anúncio do Evangelho. Revelando que Deus se preocupa e chama, então, a atenção para aqueles que não amamos bastante, que desprezamos. Jesus vai reforçar a justificativa. Ele não está violando a ordem estabelecida de Deus. Para isso, ele funda sua atitude na Escritura. Quero misericórdia e não sacrifício. Tirado do livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. O verdadeiro culto a Deus está em usar compaixão e misericórdia. E Jesus completa: eu não vim. O verbo vir aqui refere à sua missão. Ele veio ao mundo. Esta é a missão que ele deve realizar. A vinda de Jesus está toda perpassada pela sua missão divina. Ele veio chamar não justos, mas os pecadores, porque aqueles que são justos se isolam dos pecadores, considerando-os inferiores. Nós que somos redimidos pela misericórdia e graça divina, é pela misericórdia que Deus Pai quer que a salvação se propague na história. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 17, 18, versículo 3. 17, versão grego-latina, 18, versão hebraica. Sois minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Este é um salmo do pré-exílio da Babilônia. A igreja comungante recebe Jesus, que sustenta a fé daqueles que vivem unidos ao Salvador, reconhecendo nele a rocha, refúgio, diante das ameaças que se deve enfrentar na missão. E Deus, e Jesus como fortaleza, rochedo, abriga e sustenta o comungante. Então essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.